Oi, gente! A gente está começando agora mais um Cafezinho Novo Contexto, sempre trazendo temas pertinentes para a nossa sociedade e hoje não poderia ser diferente. Hoje eu tenho recebendo aqui uma amiga conhecida aqui em Caruaru por ser defensora da criança e do adolescente. Ela é conselheira tutelar. Seja bem-vinda, Manu Torres. Obrigada. Muito obrigada, Hugo, pelo convite. Me sinto muito honrada em estar representando, né, a classe tanto dos conselheiros, mas defendendo também o direito das crianças e dos adolescentes de Caruaru. Manu, você sabe que eu estava até comentando com ela antes aqui, que é bom que ela não conhece o formato do cafezinho. É o seguinte, Manu. Cafezinho, a gente vai tomando, é feito uma prosa. Tá. A gente vai tomando, vai conversando, tomando. Daqui a pouco a gente vê que o café diminuiu, é sinal também do quê? Que a conversa vai acabando. Entendi. Mas sinta-se em casa, eu tenho que falar isso para todo mundo chegar aqui. Pode ser amigo, pode ser desconhecido, todo mundo recebe esse recado. É o Cafezinho Novo Contexto. Aqui no Lambreta Café, eu estou tomando um chocotino. O café Lambreta, olha, só tem coisa de qualidade aqui. Café excelente. É bom, né? Muito. Pronto. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo, Manu. Você que atua como conselheira tutelar aqui em Caruaru, e é importante a gente trazer para a população que nos assiste, para quem está nos assistindo, qual é a função do conselheiro tutelar? Que muita gente pensa, o conselheiro tutelar tem que prender esses pais. Não é polícia, né? É muito boa essa pergunta. É uma dúvida constante, né, da sociedade em geral. Até a gente recebe muita demanda de que não é nossa atribuição, mas o Conselho Tutelar é um órgão de proteção de criança e adolescente. E um órgão que garante direito de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar não é o conselho que pega menino na rua, porque muitas vezes, né, tem criança no semáforo, tem criança fazendo um jogo de futebol na rua e os vizinhos não gostam, aí liga para o Conselho Tutelar e resolver o problema. O Conselho não é um órgão de punição, é um órgão que garante direito. Então, é um órgão que, se a criança está fora da escola, a gente vai acionar a educação para que seja providenciada a vaga. Se a criança está precisando de um tratamento médico, o Conselho Tutelar vai acionar a saúde para que o atendimento a essa criança seja prioridade. Os profissionais de apoio, né, que está esse embate de falta de profissional de apoio. O Conselho Tutelar está para requisitar essa vaga, esse profissional. Então, o órgão Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Porque as pessoas associam que tudo que envolve criança e adolescente é o Conselho Tutelar. Porque isso nunca foi explicado à sociedade diretamente, assim, com campanhas. Sempre saiu, né, o juizado de menores, entrou o Conselho Tutelar e as pessoas associaram o juizado com o Conselho. E aí as demandas que eram do juizado associam que é para o Conselho, e aí muitas vezes as pessoas precisam tem uma denúncia de que tem uma criança dentro de casa sozinha, um abandono de incapaz. Aí liga para a polícia e a polícia diz, não, aciona o conselho. Não, gente, não é a gente que vai. Quem vai é a polícia. Se lá no local onde essa criança está tiver uma pessoa que seja responsável, que seja um parente, a polícia aciona o conselho e essa criança pode ser entregue, inclusive pela própria polícia, né, a esse familiar. Quando não, a polícia nos aciona, a gente acolhe essa criança até aparecer um responsável e as medidas serem tomadas. Mas o Conselho Tutelar não é o órgão de tomar a criança de ninguém, não é o órgão de punir criança, porque muitas vezes o povo pensa que o menino fez alguma coisa errada, o conselho tem que punir. Não, a gente é um órgão de proteção, é um órgão de encaminhar aquele adolescente, aquela criança, para os órgãos fazerem as suas atribuições. Ou para os responsáveis. Ou o responsável, né? Que muitas vezes as violações vêm da própria família também. Entendi. É muito importante a gente ter esse entendimento, porque senão o negócio degringola por lá. Um dos motivos da gente estar fazendo esse cafezinho, que no mês de maio,
embora aqui em Caruaru seja comemorado o aniversário de Caruaru, mas no dia 18 de maio também é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. Fala um pouquinho assim da importância dessa data e da gente não deixar passar em branco, né, essa data. Essa data, ela tem uma divulgação, um cronograma, né? Até os outros municípios. Caruaru, muitas vezes, a gente fica ofuscado por conta que é o aniversário da cidade e às vezes não tem alguma Isso, é natural. passeata, não tem tantos eventos. Tem alguns municípios que tem bem mais, porque Caruaru é feriado, aí sempre fica um pouquinho esquecido. Mas esse ano a gente já está fazendo uma programação, vai ter palestras, tudo. Mas o dia 18 de maio, que é o mês é o mês laranja, maio laranja. Mas o dia 18 de maio, ele é em homenagem a uma criança de 8 anos que foi assassinada em 1973 no estado do Espírito Santo. Então, essa criança ela foi morta e torturada, estuprada. Depois ela foi carbonizada. E quando o seu corpo foi encontrado, alguns dias depois, o nome dela é Aricele. Quando encontraram o corpo, né, eles nunca identificaram os agressores. As pessoas, esses homens que estupraram essa criança. Então, esse crime foi em 1973 e nunca teve um desfecho de saber quem fez isso. E no ano 2000, para que não ficasse esquecido, a população se mobilizou, foi criado o Maio Laranja, em homenagem a Aricele. O dia 18 de maio foi o dia que ela foi assassinada e por esse motivo se criou-se o Maio Laranja, em homenagem a uma criança vítima de estupro e violência. É por isso que a gente tem que chamar a atenção, né, Manu? Para esse dia e para... Na verdade, todo mês deve ser um mês de conscientização, né? Assim, fala um pouquinho para a gente como é que tem sido essa atuação do Conselho aqui em Caruaru e como é que a gente pode colaborar para que esse número, né, de exploração sexual, de abuso contra crianças e adolescentes venha diminuir. É um tema muito delicado, é um tema muito grave, é um crime gravíssimo, é um crime que muitas vezes é um crime silencioso, né? É um crime que muitas vezes, a maioria delas, é cometido por pessoas próximas, é cometido por pessoas que a criança tem vínculo, que a criança tem confiança. É um crime que a gente que está de fora, antes de eu entrar para o Conselho Tutelar, a gente tem a ideia de que os crimes que acontecem é esse que aparece na televisão. Esse que aparece na televisão não é 1% do que a gente atende. Então, assim, tem mês que a gente precisa aumentar as terapias, porque todo mundo que entra no Conselho Tutelar, ele precisa de atendimento psicológico, porque não tem condição. A maioria das vítimas, elas acontecem, a maioria dos crimes acontecem dentro de casa, né? Acontecem com pessoas, com vizinho, com pessoas próximas à criança, porque a criança tem um convívio com aquela pessoa. A gente tem atendido um número exorbitante, né, de abusos. A gente tem, muitas vezes, se perguntado o que é que está acontecendo com a humanidade. A pergunta que eu faço para você, Manu, de onde se origina tantos abusos, tantas violências, agressões contra crianças, né? A gente fica, às vezes, assim, a maioria dos casos é um parente. É o pai, é o padrasto, é o avô, é o irmão, é um primo, é um tio, é um vizinho. Né? Então, a gente muitas vezes atende e a mãe diz, mas eu não acredito que tenha acontecido isso, ou o responsável que não seja a mãe. Eu não acredito que tenha acontecido isso porque eu não saio de casa, ou quando eu saio é rápido. É um crime que tem aumentado violentamente, um aumento gigantesco, mas que a gente fica sem entender como é que a pessoa tem a capacidade de praticar tantos absurdos com uma criança que deveria estar sendo protegida, né?
por essa pessoa. E como você, assim, aconselharia para os pais que estão nos assistindo, os responsáveis, como zelar por essa segurança das crianças e dos adolescentes? Acreditar na criança. Porque muitas vezes a criança, quando ela é abusada, ela muda o comportamento. Não existe criança que tenha sofrido abuso e ela Fique feliz. fique feliz e ela fique da mesma maneira. Ela muda o comportamento. Tem crianças que deixam de se alimentar. Tem crianças que deixam tem crianças que não querem mais conviver com aquela pessoa. Tem crianças que fica retraída, né, que não quer mais brincar. Tem crianças que ficam isoladas. Tem crianças que ficam violentas. Então, o comportamento da criança, eu acho que quem é o responsável pela criança, independente de ser o pai ou a mãe, pode ser um tio, uma avó, quem é o responsável, quem convive muito com essa criança, ela vai entender que a criança teve uma mudança. Então, ela tem que começar a procurar saber o que é que está acontecendo para aquela criança ter aquela mudança tão de repente, né? Que às vezes não é de repente, às vezes começa aos poucos. Então, a gente tem casos de que também não acreditar na criança, né? Não, mas fulano é meu pai, quando é o caso de um avô. É o meu pai, ele jamais teria coragem de fazer isso. Mas identificar a mudança de comportamento nos filhos, porque esse é o primeiro sinal. Ele vai mudar. No caso, é justamente estar atento. Assim, eu como pai, eu vejo assim, muitos pais às vezes deixam de estar atentos a como o filho reage. Você que é pai, você que é mãe, você sabe como o seu filho reage em momentos felizes e momentos tristes. E você sabe quando ele está triste. Até aquela história de mãe sabe no olhar, pai sabe no olhar, como a criança está reagindo, né? Então é justamente isso, a gente ter esse cuidado, essa atenção com as nossas crianças, né? Isso. Manu, eu vou deixar você tomar um pouquinho mais, que a gente agora vai para uma parte que a gente chama aqui de café sem filtro. Certo. Como é que é essa história de café sem filtro? A gente pergunta, você responde na lata, sem arrodeio. Isso é fácil. Sem construir muita questão. Bate e pronto. Tá. Perguntou, respondeu e vapt-vupt. Vamos lá? Vamos lá. Tá pronto? Estou. Então tá começando mais um café sem filtro. Vamos lá. Café na calma ou na correria? Na calma. O trabalho no conselho muda a forma de ver o mundo? Muda totalmente, 100%. Você consegue desligar ou leva tudo para casa? Eu hoje não estou levando tudo para casa, mas no início sim. Eu estava levando tudo para casa. Um hábito seu fora da função que pouca gente imagina? Que eu gosto muito de chocolate. Oi. A sociedade entende o papel do conselho tutelar? 50% eu acho que não. O conselho resolve ou só tenta amenizar problemas? Resolve. Família hoje protege ou transfere responsabilidade? Os dois. Os dois. A gente não pode generalizar. Tem famílias que realmente protegem muito os seus filhos. Mas tem famílias que só quer transferir a responsabilidade, liga para o conselho e diz assim, venha pegar o menino aqui que eu não quero mais. Vocês já que tem que resolver, resolvam, né? Ele está mal criado, está respondendo. Venham resolver, transfere, mas eu daria 50% para cada um. Escola e família estão alinhadas ou cada um por si? Estão alinhadas. Estão alinhadas. Denúncia ajuda ou ainda existe muito medo? Ajuda e eu diria que a maioria dos crimes que hoje o abusador está no presídio foi por conta de denúncia. Qual é a situação mais comum que chega hoje ao conselho? Abuso, né, tá entre eles. Profissional de apoio, tá tendo uma procura muito grande. Mas eu acredito que a violência em si, a violência doméstica também. Eu acho que é os 3 que mais a gente atende. Agressão física também.
O que mais falta? Estrutura, apoio ou consciência da população? É consciência da população. Caruaru avançou ou ainda enfrenta os mesmos problemas? Avançou, avançou. Quando o conselho precisa agir com mais firmeza? Em casos de abuso, né, a gente tem que agir com mais firmeza. Em casos de negligência da família, né, a gente precisa agir, mas o maior número de negligência é do próprio Estado. O que a população ainda não entende sobre o trabalho de vocês? O que a população não entende é que a gente não persegue mães solos, né? Eles não entendem, porque é uma coisa que me chateava muito no início de ver os comentários na rede social, né? Quando estoura algum caso, porque a gente atende isso que vocês veem de vez em quando na televisão. A gente atende diariamente, infelizmente. E aí a gente vê assim, aconteceu um crime, por exemplo, aí diz assim, cadê o conselho tutelar? Né? Que não está vendo isso. Aí passou. Aí as pessoas dizem assim, o conselho tutelar só serve para ir pegar as crianças, que a mãe trabalha e deixa as crianças sozinhas em casa, aí eles ficam atrás da mãe para perseguir ela. Isso me entristecia muito, porque o trabalho da gente não é esse, a gente não persegue as mães. A gente entende que tem um número de mães muito grande sozinhas, que criam filhos sozinhas, que precisam trabalhar, que precisam botar o alimento em casa e não tem uma rede de apoio. A gente entende. Mas a gente não pode deixar de notificar essa mãe, orientar, explicar os perigos, né? De se deixar uma criança sozinha em casa, de que pode acontecer um curto-circuito, um incêndio, e essa criança morrer. Não é o trabalho do Conselho Tutelar tirar filho de ninguém. Né? As famílias que perdem a guarda, que perdem o poder familiar, foi porque cometeram um crime contra a criança. Então não foi o Conselho Tutelar que foi lá tirar. E aí me entristecia muito e ainda me entristece, mas aí hoje eu já estou relevando as críticas. Mas o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho de conscientizar as famílias. A gente muitas vezes adverte a família e a gente entende que tem essas mães e também tem alguns pais que a gente atende que mora sozinho com seus filhos. E nem por isso vai dar, eles vão perder a guarda. Não, a gente só adverte, a gente orienta, não pode deixar. Até porque a gente tem visto crimes, né? Crianças morrendo aí das suas próprias casas porque estava sem a presença de um adulto e quando eu vou olhar nos comentários tá lá, cadê o Conselho Tutelar? A responsabilidade por criança e adolescente é dos pais. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção, um órgão que vai auxiliar também os pais nos direitos. Eu gostaria muito de requisitar os serviços e ser atendida de imediato. A minha vontade era de pedir um profissional de apoio hoje e amanhã ele está na escola. Mas, infelizmente, É uma tenho. luta. Eu gostaria muito de requisitar um psicólogo hoje e amanhã tá. Não é assim. A Sim. gente faz o que é nossa função de requisitar, de cobrar, de ir atrás. A gente é ameaçado de morte e as pessoas não sabem disso, né? Que a gente é ameaçado de morte, que quem é abusador, estuprador de criança não gosta de conselho tutelar, que sempre vai dizer assim, quem foi que denunciou, quem foi que viu, sempre vai colocar a responsabilidade no terceiro, quer saber quem foi que fez a denúncia. Então, a gente é um órgão que está lá no fim da ponta, de suma importância, tem um trabalho importantíssimo, mas a gente precisa de toda a sociedade. E para encerrar, Manu, complete a frase. Proteger uma criança começa quando? Quando eu acredito nela, quando eu oriento, quando eu observo o comportamento, a mudança de comportamento. Mas eu acho que o crucial é acreditar. Olha aí, esse foi mais um cafezinho sem filtro. Foi fácil, não foi? Foi bem facinho. E eu pergunto para você, Manu, para a gente tá chegando aqui ao fim da nossa conversa, qual é o novo contexto que você, desde já te agradecendo por sua participação, por trazer informações tão pertinentes, qual é o novo contexto que você imagina para as nossas crianças e adolescentes? O que eu desejo de novo contexto é
não receber denúncia de abusos. Se eu pudesse fazer um pedido hoje, eu acho que seria esse, né? Desse crime não acontecer mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não é possível. Mas, pelo menos, uma diminuição de que não existisse mais crianças sendo violentadas, estupradas, porque é um crime que acaba com a infância, acaba com a vida, né, de uma pessoa que deveria estar tendo o caráter formado, estar sendo protegido, onde muitas vezes esse violador é uma pessoa próxima. É uma pessoa que deveria estar protegendo. Eu acho que o novo contexto deveria ser esse. Não ter mais vítimas de abuso sexual. Porque toda violação para a criança é ruim, né? Sim. É um crime. Mas eu acredito que a violação do abuso em si, ela é difícil até de descrever para a gente não cometer um crime na fala. Mas eu acredito que seria isso. De não ter mais tantas vítimas de abuso. E assim, como é que as pessoas que nos assistem podem denunciar? Fala pra gente assim, onde vocês estão, como é que é o atendimento do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele funciona presencialmente na Rua Rodrigues de Abreu, 101, Maurício de Nassau. Fica entre o antigo Hospital Casa de Saúde Bom Jesus, que agora é Hospital Memorial, e o Shopping Difusora. Então fica entre esses dois empreendimentos. Atrás da Núcleo Digital. Atrás da Núcleo Digital, pegadinho com a Anhanguera, a faculdade, né, agora. Então, funciona de 7 da manhã às 6 da tarde, presencialmente, vai ter conselheiros lá. O sobreaviso é de 6 da noite às 7 da manhã, tem os telefones do conselho. E tem gente que diz que vocês não trabalham. Que a gente não trabalha. E a gente trabalha. Tem um plantão de 24 horas, então muitas vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã. A hora que a polícia, né, precisa, o hospital precisa, liga para o conselho e o conselho vai. Tem as atribuições do conselho, muitas vezes a gente não vai porque não é atribuição, a gente não pode fazer algo que a lei não permite. Sim. Mas a gente orienta. A gente funciona nesses horários para fazer denúncia. Eu indico as pessoas fazerem a denúncia pelo Disque 100, que é um número fácil, que qualquer celular pode fazer a ligação. Você liga, dê o máximo de informação. Muitas vezes o povo liga para o Disque 100 e diz assim, a rua São José, a Casa Verde, de Portão Branco. A gente não tem como localizar, minha gente, porque não só tem uma Casa Verde, não só tem um Portão Branco. Então, a gente precisa do máximo de informação, pelo menos o número da casa, o nome de alguém da família. Porque eu não posso bater na porta de uma pessoa, não ter o nome de nenhum parente, nem da vítima, nem do acusado. Sim. Então, junta o máximo de informação, liga no Disque 100, que algum conselheiro vai. Pode demorar? Pode, mas a gente vai. É isso. Gente, você assistiu até agora, participou até agora desse cafezinho, peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe essa conversa, comente também, se junte a nós também nessa luta. A gente precisa de pessoas de bem, né, Manu? É verdade. E deixar um recado para a população de Caruaru, de quem nos assistir no futuro, todo mundo, né? O Estatuto diz que a garantia de direito é da população, é da sociedade, é do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é o órgão que vai fazer tudo sozinho. A gente gostaria de fazer, mas a gente não é super pessoas, né? Sim. A gente somos limitados. Então, se você tem suspeita de que alguém está sendo agredida, alguma criança está sofrendo abuso, alguma criança está sendo espancada, está sendo explorada sexualmente, você pode ligar no Disque 100, passar as informações que o Conselho Tutelar vai atuar, né? Então, é dever de todos, não é dever só do Conselho Tutelar, é dever de todos. Então, se você escuta, né, às vezes não é algo grave, às vezes é uma criança que tem transtorno, é uma criança que está... Mas às vezes é a criança que está sendo maltratada, é a criança que está em situação... E denunciando, o Conselho vai lá, averigua, vê se realmente procede ou não. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que reagir. Né? Faça a sua parte, porque eu acho que seria muito ruim no futuro você saber que você poderia ter evitado, né? A morte ou um acidente ou um crime com uma criança. Então faça a sua parte
que o Conselho Tutelar, a gente gostaria de atender todo mundo no mesmo dia, todo mundo na mesma hora. A gente só sabe quem trabalha, só sabe quem está lá. É uma demanda extensiva. Caruaru tem 20 conselheiros para 400 mil habitantes, fora os que vêm de outros municípios, né, que é Sim. quase 50 mil quando é dia de feira. Gostaríamos de fazer muito mais, mas a gente tem uma limitação. Então, se cada um de nós fazer a nossa contribuição, vai ajudar. E eu quero lhe agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, conhecendo seu programa, contribuindo de alguma maneira e deixar o meu abraço à população e ao seu canal. É isso, gente. Esse foi mais um Cafézinho Novo Contexto. Se Deus quiser, até o próximo episódio. Valeu!